pessoal, sou a psicóloga Natana e esse é mais um vídeo do quadro Vem Praticar Comigo, em que eu ensino técnicas psicológicas para vocês poderem praticar ali na casa de vocês. E nós estamos trabalhando uma técnica para cada um dos 18 esquemas preconizados pela teoria da terapia do esquema. E hoje é a vez do esquema de subjugação. Um esquema que muitas vezes faz a pessoa deixar negligenciado, deixar de lado as próprias necessidades em prol da dos outros, porque acredita que precisa ocupar essa posição de passividade, que acredita que precisa se deixar controlar pelos outros, muitas vezes por não se ver como uma pessoa de direito, como uma pessoa que tem direito de ter as necessidades respeitadas e atendidas da mesma forma que os outros. Então, existe um desequilíbrio, muitas vezes, no sentido de direitos e deveres. A pessoa acredita que ela tem muitos deveres para com os outros e poucos direitos, enquanto os outros, muitas vezes, têm mais direitos para com ela do que deveres. E isso é muito desproporcional e perigoso nas relações. Inclusive, é muito esperado que pessoas que se deixam controlar, que ocupam uma postura muito passiva de subjugação mesmo, como o próprio nome do esquema diz, acabam chegando a um período muito grande de esgotamento na vida. No sentido de ficar por muito tempo negligenciando as necessidades e chega uma hora que a pessoa não aguenta. Então, são pessoas que comumente têm rompantes de agressividade, de raiva, não por às vezes situações ali que desencadearam na hora o evento, mas por todo o acúmulo que a pessoa fica tendo ao longo da vida em relação a essas negligências, em relação ao não atendimento das suas necessidades. Por isso que é tão importante a gente trabalhar esse esquema que também é muito comum nas pessoas. E para isso, nós vamos trabalhar, caderninho, gente, já estou com o meu aqui, deixa eu pegar minha caneta, lápis, para que a gente possa trabalhar uma questão que eu acho muito importante nesses casos, que é a questão dos direitos e deveres. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, temos direitos e deveres. E essa questão de muitas vezes uma pessoa ter direitos de mais e deveres de menos, automaticamente faz com que a outra tenha deveres de mais e direitos de menos, ou seja, um desequilíbrio. Então, o que vocês vão fazer caso vocês se identificam com esse esquema? Vocês vão fazer uma lista no caderno de vocês de quais são os direitos que hoje vocês têm e quais são os direitos que os outros têm, as pessoas principais que vocês convivem e que por vezes vocês podem estar praticando essa questão da subjugação, tá? Então vocês vão escrever os direitos de vocês, que vocês estão usufruindo, e os direitos dos outros, tá? Então, eu acho que eu tenho o direito de falar o que eu sinto, mas eu não estou fazendo, então eu não coloco, porque é só os direitos que vocês estão realmente realizando, tá? Vocês vão colocar só o que vocês realmente estão usufruindo de direitos. E depois vocês vão colocar o que os outros à volta de vocês estão usufruindo de direitos. E quando vocês acabarem isso, vocês vão colocar a questão dos deveres. Quais são os deveres de vocês, que vocês estão praticando hoje, e quais são os deveres dos outros. Como eles estão praticando, quais deveres eles estão praticando. Da mesma forma. Para depois, ao final, vocês podem pausar o vídeo, escrever com calma e ao final vocês avaliarem esse desequilíbrio e inclusive passarem a observar o quanto que isso está injusto, está desproporcional, porque não tem nada que justifique os outros terem mais direitos e menos deveres do que vocês. As coisas, elas precisam partir de uma justiça, de um equilíbrio nas relações. Então, sempre como eu falei, que um lado acaba tendo muitas vantagens e o outro lado tendo muitas desvantagens, é algo que tende a ser muito desproporcional e, ao longo do tempo, gerar muitos desgastes e sofrimentos. Então, gente, eu sei que lá no fundo tem muitas coisas que fazem com que a gente possa se sentir menos merecedor do que outras pessoas. Inclusive, uma visão sobre si distorcida, de que a gente não tem tanto valor, de que algumas coisas que a gente fez foram inaceitáveis e colocam a gente nessa desvantagem. Mas a verdade é que todo mundo tem a sua história, todo mundo comete erros, todo mundo passa por situações difíceis e ainda assim
O X da questão é que isso não nos deixa menos merecedor de direitos e deveres alinhados, que as coisas elas sigam um princípio de empatia, de reciprocidade, certo? Então façam esse comparativo e a partir desse comparativo, considerando o que eu estou falando, busquem refazer isso pensando no que seria uma nova reformulação de direitos e deveres. Então, eu acho que, embora eu não esteja praticando, mas eu tenho o direito de falar o que eu sinto, eu tenho o direito que às vezes também sejam feitas coisas que são importantes para mim, que eu gosto. E a outra pessoa tem o dever de às vezes ceder, de às vezes se adaptar às minhas necessidades e assim por diante. Para a partir daí vocês começarem a conversar e inclusive estabelecer alguns limites, algumas mudanças, especialmente da postura de vocês nas relações que vocês estão. Tá bom, gente? Eu espero que ajude vocês. Um abraço e até mais!